Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Felipe Cavalcante e hoje vai ser um podcast especial, um podcast com um grande amigo meu, Sérgio Vilas Boas. Não tenho dúvida, Sérgio, que o papo vai ser muito bacana, estamos em casa, né? E quero te agradecer muito, amigo, aí, por ter aceitado esse convite. Poxa, eu que agradeço, Felipe. Você sabe que eu acho que você é suspeito, porque você só convida fãs seus aqui. Ou então é diferente, você é uma unanimidade mesmo, como a gente sabe que é. E então o prazer é todo nosso aqui. É uma honra fazer parte desse grupo aí de entrevistados seus. Não, bacana. E eu pensei, né, que eu vou fazer um podcast sobre loteamentos, cara. Aí eu falei, quem é que eu vou chamar? Aí durou um segundo aí a dúvida. Obrigado. Tem outros nomes muito, muito importantes também, mas que você vai ter o prazer aí futuro de entrevistar também. Não, tranquilo. Legal. Sérgio, eu queria ver se a gente podia começar falando um pouco sobre sua trajetória. Como é que você foi parar nesse mundo do desenvolvimento urbano, dos loteamentos? Você se formou em quê? Já foi direto entrando nisso ou não? Fez alguma coisa antes? Bom, a pergunta é ótima, Felipe. Na verdade, eu me graduei como advogado, né? O que é algo não muito usual em lideranças de empresas, vamos dizer, imobiliárias. Me formei em 87 pela PUC de São Paulo e sempre fui muito curioso, né? Muito interessado. Eu estagiei desde o primeiro ano de faculdade no mesmo escritório, que foi particularmente, eu acho que foi o primeiro e único emprego que eu tive, né? Como funcionário. E era um escritório boutique. Naquela época você não tinha esses grandes escritórios, empresas que hoje você vê. E então eu tive uma grande oportunidade de forma bastante holística, assim, participar de várias atividades, várias coisas diferentes. Não tinham escritórios tão especializados, né? Mas eu já, por herança do meu pai, aí já tinha um veio imobiliário e gostava bastante do direito imobiliário. Mas aí o que aconteceu, até para a minha formação futura profissional, vamos dizer, dois grandes eventos aconteceram, né? O primeiro, eu fui procurado, e até hoje eu não sei como, pelo Maurício Scopel. Eu acho que você não chegou a conhecê-lo, mas, enfim, é uma liderança ímpar aí nesse nosso setor, né? Ele foi quem fundou a Elo, antes mesmo do Caio, né? O Caio já foi o Caio, que hoje é um brilhante vice-presidente do Secov e presidente da Elo, mas ele teve essa escola com o Maurício lá atrás, e o Maurício nos procurou justamente para falar sobre o nosso loteamento. Eu vou contar até em seguida aqui como é que a Cipasa nasceu, né? Mas a gente tinha esse ativo e o Maurício nos procurou naquela ocasião querendo fazer uma parceria conosco. Eu ainda estava no escritório de advocacia. O segundo evento relevante nessa época da minha trajetória aí foi também totalmente sem querer. A gente tinha um cliente ali que estava nos sondando para uma recuperação judicial, na época até era concordata, né? E eles tinham um grande ativo imobiliário que a gente acabou identificando como Eu tinha estado, por coincidência, uma semana antes com o vice-presidente do McDonald's, veja você. Eu estou contando isso porque depois tem um pouco a ver com a minha trajetória futura. E eu, assim, intuitivamente achei que o imóvel desse cliente poderia se prestar a um McDonald's. Nós estamos falando do começo dos anos 90,
e lá você tinha a expansão do McDonald's, de outras grandes redes internacionais varejistas, estava só começando. E a gente fez um gol no ângulo ali, porque era um imóvel bastante procurado, a região, a micro-região pelo McDonald's, a gente acabou celebrando esse negócio, e aí isso, no futuro, foi o embrião da criação de uma outra empresa, sobre a qual eu falo mais tarde. Mas aí, o que acontece? Falando um pouco da Cipasa, né? Então, eu ainda estava nesse escritório de advocacia, e meus irmãos estavam tocando a Cipasa, que era vamos dizer, eu acho que o grande mérito aqui foi do nosso pai. Ele não tinha sido aberto, ele não tinha sido lançado formalmente, mas ele chegou a ser aberto às ruas e etc e tal. Aquilo, para você ter uma ideia, era uma fazenda onde a gente passou a infância, né, a nossa família, e o acesso era precário, você levava mais ou menos 2 horas e meia de São Paulo até lá. Você não tinha toda essa malha rodoviária que depois integrou totalmente o Aruan. Mas então, o Maurício, como grande visionário, olhou para aquela, eu nem sei, confesso que eu não sei como ele soube da existência dessa área, e aí me procurou e a gente começou uma conversa que culminou numa contratação, a gente fazendo o papel de terrenista puro, né? Fizemos um contrato de parceria tradicional e lançamos esse empreendimento. Isso foi em 89, mais ou menos. Em 90, nós lançamos o Aruan, e aí o empreendimento passou a se consolidar bastante e se tornou uma grande referência de primeira moradia ali naquele vetor da zona leste da Grande São Paulo. Porque até então, Felipe, você não é daqui, embora você conheça um pouco aqui, mas você tinha até então consolidados outros vetores, o vetor da Zona Oeste, que é o eixo da Castelo, da Raposo, e também da Anhanguera e Bandeirantes. Era ali onde as opções de primeira moradia fora da cidade de São Paulo se consolidavam. Então, também nesse aspecto, a Escopel foi bastante visionária, e também é verdade, naquela ocasião você já contava com uma malha rodoviária muito importante, quer dizer, a gente também contou com sorte nesse negócio, porque tivemos a implantação da Ayrton Senna, e depois de uma rodovia que ligava Arujá até Mogi das Cruzes. E ainda se não bastasse, dessa rodovia, que era uma vicinal, uma outra estrada que ligava ao centro de Suzano e cortou a nossa área. Então, quer dizer, ela realmente não foi tão por acaso assim, quer dizer, a gente teve uma grande pitada de sorte aí, mas inseriu a área nesse contexto de expansão para a primeira moradia da Grande São Paulo, né, como opção. Sérgio, e qual era o tamanho da área e do empreendimento? Então, isso é que foi importante. Nós tínhamos pouco menos de 100 alqueires, né, mais ou menos 210 hectares a gente tinha, mais ou menos. Então, e o loteamento era, tal como aprovado, eram mais de 2.000 lotes. Né, então, lotes médios aí de 300 metros quadrados, tal. Era um empreendimento ainda com vamos dizer, com uma concepção urbanística bem a desejar, né? Até nem podia ser diferente, concebido lá em 1950, mas era, como eu disse, quer dizer, a gente teve lá um trabalho de marketing também, méritos da Escopel, com quem a gente aprendeu bastante, e meio que de linkar, foi interessante isso, Felipe, eles linkaram as fases, como era um loteamento muito grande, a bairros consolidados aqui da cidade de São Paulo. Então, isso ajudou bastante no marketing, e o empreendimento, então, se consolidou como um grande sucesso daquele vetor. E aí a gente, vamos dizer, a gente estreitou bastante com a Escopel, acho que houve uma identificação logo de cara a gente tem histórico familiar e empresarial muito parecido, né? Também teve o seu mentor lá, o seu fundador lá atrás, que foi o visionário, e depois os filhos deram sequência ao assunto. Eu contei muito com a ajuda do meu irmão, principalmente dos meus irmãos, mas principalmente do Gilberto, que fazia toda a parte, vamos dizer, mais chata do negócio, que era a parte
mais administrativa e financeira, enfim, que era extremamente importante. Eu não tinha nem essa formação e nem muito menos a vocação. E então a gente estreitou esse relacionamento com a Scopel nessa parceria, e foi interessante porque a gente teve uma atuação diferente um pouco de outros terrenistas. A gente era muito proativo no negócio, né? E a Scopel também nos dava espaço para isso. Então, eles também estavam em franco crescimento. Ter um empreendimento com um proprietário que atuasse bastante era bem-vindo, né? Então, a gente procurou ver onde existiam aí áreas a serem melhoradas, e a gente procurou enfatizar a criação da CIPAS, a formação dos seus primeiros profissionais direcionados para essas áreas. Então, foi o que a gente fez. Um exemplo disso, quer dizer, a gente acabou montando uma equipe terceirizada de cobrança, dada o aumento gigantesco de carteira que a Scopel passou a administrar, e essa empresa passou mais no futuro a ser até uma importante player para fazer a cobrança de recebíveis, inclusive para o mercado financeiro e tal. Então, a gente criou esse embrião lá atrás. Então, foi bastante interessante. E a gente, desde então, a gente já via uma oportunidade no mercado, Felipe, com uma certa lacuna que existia. Você tinha muito poucos players ali no começo da década de 90, e a Scopel era um deles. A Alphaville, obviamente, era a nossa referência sempre, né, que era uma empresa que já atuava nacionalmente, ainda sob a batuta ali do Nuno e do Dr. Renato, mas sempre foi uma referência. Mas a gente via que existia uma lacuna, existiam muito poucas empresas atuando no setor, e era extremamente pulverizado. Ainda a bem da verdade, mas era ainda mais. Então, com a Scopel, como eu disse, a gente teve muito aprendizado ali, muita afinidade das empresas, e aí culminou com um acidente que o Maurício Scopel sofreu, né? Deixou todos nós aí em pânico, assim, de perder, não perder porque ele demorou a falecer, mas ele desde então perdeu a sua plena capacidade empresarial. E aí nós, fruto até a gente já vinha ensaiando, aliás, até eu e o próprio Maurício, em aumentar essa parceria, né, a torná-la mais efetiva, aproveitar as sinergias, etc. Mas, infelizmente, eu não consegui fazer isso com ele ainda. Mas, logo em seguida, passado o momento mais crítico, aí, inclusive familiar e até empresarial da Scopel, eu tive a honra de ser convidado pelo Ciro e pelo Eduardo, ênfase ao Ciro, que sempre foi um entusiasta também de parcerias, e a gente foi convidado a coempreender em projetos novos, né? Então, foi basicamente como a Cipasa surgiu. E o que tinha acontecido? A gente tinha se capitalizado bastante com o Aruan, que àquela altura já tinha vendido boa parte desses 2.000 lotes, e a gente era passivo, né? Não fazia investimento. Então, acho que esse foi uma grande oportunidade que a gente teve de passar a atuar no segmento. Quer dizer, o Aruan foi meio que um fomentador, um retroalimentador desse crescimento. Tá? E então a gente criou vamos dizer, alguns departamentos ainda mais complementares à Scopel, e fomos trabalhando em parceria com eles. Foi um modelo que, eu sei que muitos criticam, mas um modelo que funcionou muito, principalmente para nós. Eu falo isso com muita humildade, eu aprendi muito com eles, mas né, nessa época eu conheci, por exemplo, a Mariângela, que era uma executiva da Scopel, e que desde então já tocava com maestria essa parte de todo o relacionamento com as associações de moradores, etc. Ela depois saiu da companhia, mas a gente aprendeu muito com eles, né? Então, a gente teve a vantagem e desvantagem ao mesmo tempo de sermos crus nessa área, e termos contado aí com a ajuda deles para nos consolidarmos. Eu queria entender o seguinte: nessa época, a Scopel continuou existindo e a Cipasa também, né, com participação deles. Como é que funcionava isso? Quais empreendimentos ficavam na Scopel, quais iam para a Cipasa? Como é que vocês gerenciavam isso? Então, vamos lá.
eu não tinha, nenhuma das partes tinha exclusividade. Eu, particularmente, me achava com a obrigação de ter uma exclusividade moral com a Escopel. Não achava que deveria ser diferente. E, a bem da verdade, estávamos numa curva de aprendizado, né, Felipe? Então, não tínhamos todas as áreas formadas dentro das PAs. Então, a gente aproveitou dessas sinergias, acho que foi um caminho de mão dupla. A gente também tinha um potencial de investimento que também norteou essa parceria de alguma forma. E então, o que acontece? Na prática, eu, por exemplo, nesse momento, me dediquei bastante à questão de prospecção, né? Pelas minhas experiências passadas, tanto da REP, que já começava agora a se intensificar, que eu vou contar depois, mas como da própria advocacia, sempre foi na parte negocial. Então, e tinha um bom relacionamento também, eu comecei a exercer um papel meio natural de prospecção, e o que a gente trazia, a Escopel acabava achando bom, e a gente, então, fazia em parceria. Eles, em paralelo, também tinham total liberdade, obviamente que eram muito maiores do que a gente, e até estabeleceram uma parceria parecida com a Desim, que era um braço incorporador da Lopes, né? Então, eles estreitaram bastante o relacionamento, nós até fizemos alguns empreendimentos tripartite, mas a Escopel seguiu fazendo parcerias conosco ou com a Desim, até criou uma rixa nessa ocasião, quer dizer, que foi bem bacana até, bem saudável, mas a gente, às vezes, nos trombávamos por aí, prospectando a mesma coisa, tal, e a Desim, eu acho que foi importante, ou pelo menos relevante, para o rumo que a Escopel tomou, né, porque depois eles, mais à frente, fizeram o que nós fizemos anos depois com o Carlyle, a gente fez com a HSI. Então, aí, nesse momento, a gente se dividiu bastante, né? Quer dizer, eram duas empresas concorrentes, com um relacionamento ótimo, com um monte de empreendimentos, mais de 20 comuns, né? Nos mais diversos estágios, mas mantendo essa relação como deveria ser, né? Como até hoje é. Né? Tenho muito relacionamento, principalmente com o Ciro, mas com o Eduardo também. Enfim, e nesse momento a gente passou a ser procurado por alguns players da incorporação. Aí eu já estou falando começo dos anos 2000. Tá? Então, dado o relacionamento que eu tinha feito, por exemplo, a Elbor, eu vou dar esse exemplo porque a Elbor foi o nosso primeiro negócio no âmbito de parceria com a Escopel, e eles como terrenistas. Então, eu tive a grata oportunidade aqui de conhecer o Henrique Bones, tem depois o filho dele, o Henry, que toca a empresa hoje, e aprendemos muito com eles também. Mas, enfim, fizemos algumas parcerias imobiliárias fora do âmbito, fora da Escopel, né? Fizemos com a Cirela, fizemos com a Elbor, como eu disse, com a Cetim, e até com a Alphaville naquela época. A gente fez 4 projetos juntos na gestão ainda Renato e Nuno. Depois que a companhia teve seu controle vendido, aí nunca mais. Mas até então a gente fez algumas parcerias. A nossa, eu acho que grande vocação era de fazer parcerias, Felipe, sempre foi. E eu gosto muito desse modelo. Eu acho que você soma esforço, tudo bem, você divide resultados, mas você divide também os riscos, você se complementa, etc. Eu sempre tive essa vocação. Sérgio, eu queria aproveitar essa tua deixa só para fazer uma pergunta sobre isso, cara. Eu também, eu tenho hoje uma planilhinha anotada, onde eu contei as obras que eu fiz até 2000, né? Eu tinha feito 200 obras até 2000, né? E assim, quase todas em parceria com parcerias, né? Raramente a gente fazia algo junto, né? Eu era muito novo, mas a gente conseguiu realmente fazer muita coisa. E tinha essa característica de fazer parceria também. E eu só vim ter problema com parceria muito recentemente, um parceiro nosso agora, alguns anos atrás. Para mim sempre funcionou. E você também é muito conhecido como uma pessoa que sempre fez parceria. Eu queria, explica para a gente aí, qual é o segredo de fazer uma boa parceria? Né? Eu, por exemplo, tenho o meu, que é o seguinte, escolher bem quem é o parceiro. Né? Exato. Mas, depois disso, como é que é essa dinâmica?
Eu acho que tem que ter muita afinidade, né, de propósitos. E você tem que ter uma filosofia de tocar a companhia, os seus projetos, muito em sintonia com esse parceiro, é a condição sine qua non. Nem vou falar de seriedade, etc., porque essas são atributos indispensáveis, né? Mas a gente acreditou nesse modelo e a gente construiu relacionamentos também, né? Eu acho que a base desse nosso negócio de desenvolvimento urbano, bom, a base de qualquer negócio, mas a ênfase aqui nesse segmento de loteamentos, que você faz 99% dos casos são parcerias com proprietários de terra, né? Você aprende a fazer isso meio intuitivamente, né? Então é a conquista da confiança mutuamente, né? Quer dizer, saber que tudo bem, vocês estão em polos supostamente diferentes, mas visando a mesma coisa, que é o sucesso do empreendimento. Então, interessante isso, eu nunca tive dificuldade de estabelecer essas parcerias. Com a Escopel, por exemplo, em que pese que a gente aprendeu bastante, mas a gente tinha as nossas diferenças, e elas eram bem-vindas, né? Quer dizer, ninguém é dono da verdade aqui, nem tem a pretensão de sê-lo, ainda mais a gente que era um novato no negócio, né? Então a gente sempre teve bastante humildade, colocávamos as nossas posições, mas a gente, enfim, queria aprender também. Então, eu acho, em 2003 aconteceu algo também muito fundamental, não quero esquecer aqui, que foi a aquisição de uma empresa que era de propriedade do Ivo Sterling, né, que é meu sócio até hoje. Mas isso foi também uma mudança de paradigma para nós, que até então a gente vinha crescendo organicamente nas PAs, nessas novas contratações, e com um ciclo longo de aprovações, etc. Então a gente veio crescendo devagar, mas com a vinda do Ivo, e como é que o Ivo chegou a nós? Eu esqueci de mencionar que a Escopel também fez algumas parcerias com a então empresa do Ivo, que chamava-se Atuark, e cujo foco era principalmente de projetos, né? Então, nós tínhamos um empreendimento já que tinha sido exitoso demais em Atibaia, e tripartite, quer dizer, a Cipasa, a Escopel e a Atuark. Então, o Ivo é um cara que dispensa comentários, né? Uma unanimidade, é um cara extremamente, um dos grandes urbanistas que o Brasil tem, e até ele é muito low profile. Eu sempre vivo falando para ele que ele precisa aparecer mais. A cara, né? Exatamente. Mas, enfim, foi fundamental para a gente, porque daí, a partir de 2003, a gente intensificou o nosso crescimento, e também desgarramos um pouco, no bom sentido, da Escopel nessas novas parcerias, e aumentamos bastante o número de projetos. E nesse momento, e principalmente com a valiosa ajuda do Ivo também, né? Além da nossa equipe, meus irmãos continuando a fazer o seu papel ali, nos ajudando bastante na base do crescimento da companhia, e aí, então, contratamos muito, e aí a gente se deparou, nessa ocasião é importante dizer que em 2003 a gente adquiriu a empresa do Ivo e fez uma cisão na Cipasa, a primeira cisão, mas ela teve um único objetivo, que, aliás, ainda bem que a gente teve essa visão. A gente separou o Aruan, que até então tinha sido o fomentador desse crescimento, e separamos todo o ativo imobiliário da companhia, porque senão ficaria difícil até um valuation nessa fusão, porque nós adquirimos a Atuark e fundimos ao mesmo tempo, né? Ele se tornou sócio, então, a partir dali da Cipasa. E a gente segregou esse patrimônio anterior e também o Aruan. Então, olha, Aruan, você já fez o seu papel, agora, enfim, ele vai ser fomentador de outras fontes aí de crescimento da holding familiar nossa, né? Então, a partir de lá, a gente tinha que viver com as nossas pernas, era uma coisa um pouco nova para mim, trabalhar com uma certa escassez de capital, né? Quer dizer, e eu confesso aqui também com muita humildade, eu nunca tive uma formação financeira, né? De como alavancar companhias, diminuindo riscos, e
enfim, e aí naquela época, até hoje também, mas o loteamento era visto como o patinho feio do mercado, né? O mercado financeiro praticamente ignorava, né? Porque você tinha uma forma de prover funding na incorporação que era já consagrada, né? Nos financiamentos à produção, etc. E no loteamento você não tinha, e não tem até hoje, a bem da verdade, é algo exatamente igual. Então, o mercado começou já lá naquela época a ser criativo, né, de criar oferta de crédito baseada em lastro de recebíveis. Né, não eram bobos nem nada, o mercado já começava a ver isso, mas não existia nem alienação fiduciária naquela época, gerava muita insegurança para o mercado financeiro. Então, na verdade, você não fazia uma securitização, você fazia uma operação baseada naquele recebível, mas uma antecipação de recebível, né? Exato. Então, quer dizer, mais ou menos em 2005, a gente começou a ter uma coisa que era nova para nós, que era uma certa escassez de dinheiro, né, de projetos para esses novos projetos, e principalmente com a vinda do Ivo. E aí a gente, enfim, em 2005, um pouco até de receio disso, né, da escassez de dinheiro, a gente tinha feito alguns projetos grandes, a gente tinha, por exemplo, adquirido uma grande área junto com a Alphaville, algo que para mim era meio irreal, né? A gente fez uma aquisição de uma área que era de um banco, e a gente ia empreender lá, acabamos anos depois, recebendo uma oferta tão ridiculamente boa que nós vendemos a área, nós e a Alphaville. Mas, enfim, e aí o dinheiro começava a escassear. Então a gente deu, vamos dizer, um primeiro passo, de certa forma equivocado, com um grande aprendizado, tudo que eu fiz, e nós vamos falar mais disso, né, dos erros e dos acertos, mas a gente meio picado aí pelo inseto aí do crescimento rápido, do funding abundante, na época dos IPOs, etc., a gente fez um movimento de fusão, a criação de uma holding chamada LDI, que reunia 4 negócios, basicamente. Reunia a Cipasa, reunia a incorporadora do grupo Lindenberg, a construtora Adolfo Lindenberg e a própria REP, da qual eu tinha sido sócio, mas já tinha me desfeito da participação societária. E nós juntamos, e assim, na teoria era muito bacana o projeto, que era ter uma complementariedade, uma sinergia muito grande entre as empresas. Mas na prática, eu acho que nosso principal erro de avaliação aqui foi não ter um controlador forte ali que mandasse em cada uma das áreas de negócio, né? Mandasse no bom e no mau sentido, né? Quer dizer, então a gente tinha um certo viés de canalização de recurso para uma ou para outra, etc. Também houve uma frustração logo em seguida em relação ao mercado de capitais, né? Os IPOs cessaram ali a partir de 2007, não deu tempo da gente surfar essa onda. Então, aí, início de 2010, a gente fez um acordo com a LDI de fazer um spin-off da Cipasa e a gente voltar a concentrar a nossa participação maior na própria Cipasa e deixar de participar da holding. Aí fizemos uma rodada bastante extensa, vamos dizer, e acabamos escolhendo ou sendo escolhidos, ou ambos, pela então Prosperitas, que atualmente é a HSI, que é um fundo de private equity imobiliário bastante respeitado, tal, e a gente acreditou nesse modelo, e a bem da verdade, Felipe, a gente já não tinha tanta opção assim, porque a gente, opção que eu digo de ser adquirido o controle por alguém, não estou falando da HSI em si, mas o nosso futuro ali, ele dependia desse spin-off e de uma nova arrumação de casa, né? Então, já no finalzinho, no apagar das luzes de 2010, a gente concluiu esse spin-off, simultaneamente fomos a HSI comprou o controle da Cipasa, e nós, então, começamos a fase, vamos dizer, a fase
penúltima fase minha, que foi continuar conduzindo a Cipasa. 2011 foi um ano de basicamente arrumar a casa. Nessa holding, a gente tinha perdido o nosso time, que estava super azeitado, para a holding, né? A gente tinha montado um back-office único e assim, por acordo entre nós, eu não poderia desestruturar esse time que já estava lá. Então, tivemos que rearranjar toda a estrutura da Cipasa. A partir de 2012 em diante, a gente botou um grande foco na expansão geográfica e no crescimento acelerado, né? E eram anos muito bons para o mercado, né? Ainda. Você tinha, ali, muita empresa cresceu e tudo dava certo, etc. Era venda, não tinha distrato, etc. Agora, aí eu acho importante eu comentar uma coisa. Nessa época, a gente começou a ter uma perda de uma qualidade muito grande que a gente tinha, né, lá na Cipasa, que era nas contratações. A gente menosprezou essa questão da distância, da diferença de culturas, né? Você tem no Brasil um país continental e também a equipe já tinha crescido bastante, a nossa equipe, então a gente se afastou um pouco, eu digo até meia culpa aqui das novas contratações. Você tinha que cumprir as metas, você tinha que promover esse crescimento acelerado, e esse ativo nosso, que era a conquista de relações sólidas e bem próximas com os terrenistas, ficou meio em segundo plano, né? Para você ter uma ideia, em 2013 já, a gente lançou um bi na Cipasa, né? A parte Cipasa, a ex-permuta, era da ordem de 600 milhões, mas foi um crescimento muito grande, muito grande. E até então, o mercado apontava para isso, né? A gente acreditava nesse modelo. E agora, a gente se deparou com um desafio aí de escassez de mão de obra, né? De profissionais especializados. E isso não foi a gente, foi todo mundo também. Todo mundo. Então, tinha uma guerra de rouba aqui, rouba ali, e, no fundo, quem se deu bem, né, com méritos dos profissionais, mas foram eles, né? Às vezes você via profissionais sendo alçados à gerência, pulando etapas, né? Quer dizer, ele passava quase que de analista para gerente, era um negócio maluco, né? E aí os custos aumentaram, a necessidade de crescer a operação, o G&A da empresa substancialmente aumentou, né? A gente, como eu disse, menosprezou um pouco essa diversificação de culturas, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer uma menção aqui à equipe que a gente criou lá, me orgulha muito, sabe? A gente tem hoje vários profissionais da Cipasa em posições de destaques, seja até empreendendo diretamente, como é o caso do Beto Stuck e do Yannis, por exemplo, que eram nossos diretores, o Renê, por exemplo, na Votorantim, e dentre vários outros. Quer dizer, mesmo os profissionais na área de expansão, cada um trilhou o seu sucesso profissional de uma forma, e a gente tem muito orgulho desse time que a gente formou lá atrás, né? Foi um legado. Eu só queria reforçar isso, porque quem está ouvindo pode achar que você está falando isso politicamente, né? Mas eu mesmo me impressiono muito, é impressionante a qualidade, o caráter dessas pessoas, assim, são pessoas de bem, bons profissionais. Eu sempre me impressiono com isso, desde quando eu estou em algum lugar e me topo com alguém que era Cipasa, em vários setores. Você citou alguns aí, mas tem outros em outras áreas. Não, tem vários, até estou justo aqui de não lembrar agora, mas tem vários, e a gente se orgulha bastante. A gente conseguiu que o pessoal verdadeiramente vestisse a camisa, sabe, em todos os aspectos, e também incorporasse a nossa filosofia de atuação, né, que é transparência, é atuar de forma muito séria, porque você não conquista isso e se você não retroalimenta essa característica, você está fadado ao fracasso lá na frente, né? Quer dizer, você tem que ter. A base do nosso negócio é a construção de relações sólidas e de confiança e de transparência. Então, enfim. Agora, Sérgio, deixa eu só fazer uma pergunta em relação a isso. Primeiro, assim, eu lembrei de duas pessoas mais, a Oriana e a Cíntia, viu? Que vai vindo na cabeça. A Cíntia,
A Cíntia, putz, até ela vai me bater depois que eu não lembrei dela, mas ela foi meu braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda, uma pessoa muito, muito capaz, muito inteligente, muito agressiva, né? Às vezes tinha que segurar um pouco o ímpeto dela ali, agressiva do ponto de vista de achar a solução, né? Até teve não sei se você se lembra. O que é raro no advogado, né? Advogado geralmente é mais zagueiro do que atacante. Não, mas ela quase que não tinha nada de advogado, ela só tinha um vasto conhecimento do setor. Ela era você lembra de uma apresentação que ela fez no Conflan? Exato. Que marcou época, todo mundo até hoje lembra disso, né? Série de pepino de problema. Exato, é um empreendimento específico que tinha uma gama, era engraçado, cada projeto que a gente pegava, a gente se deparava com um desafio diferente, sempre tinha um novo desafio, né? Esse nosso mercado a gente é muito resiliente mesmo, porque é um negócio que, e ela ali, eu acho que ela reuniu boa parte de desafios que eram de difícil solução, e ela deu um jeito, ela e o Beto, né? Deram um jeito para resolver. Mas, de fato, você lembrou da URI, que fez um belo trabalho nessa questão de trabalhar as comunidades cujo entorno a gente iria, de alguma forma, afetar, né? A Maria Vila, na área tanto de RH como na área de marketing, ela até nem está mais aqui, mas hoje está numa posição de destaque lá na Suíça, na Bayer, quer dizer... Então, assim, alguns... Poucos mudaram de ramo, mas muitos estão ainda nos seus segmentos, criaram as suas empresas e são excelentes profissionais. Então, isso eu acho que é uma coisa que me orgulha muito e eu acho que foi um legado que a gente conseguiu, né? E a gente mesmo, eu, o Ivo, o Pedro, enfim, toda a equipe nossa conseguiu formar essas pessoas. Aí, falando um pouco dessa escolha nossa, né, pelo modelo de um private equity, que nós tivemos alguns outros interessados, alguns eram empresas do segmento imobiliário que queriam criar uma diversificação com o desenvolvimento urbano, mas a gente acabou optando pelo modelo do private equity. E que, assim, em que pese todo o meu respeito especialmente pela HSI, né, que foi com quem a gente conviveu, mas o modelo em si não é um modelo muito convidativo para o nosso negócio, né? Porque ele se baseia em crescimento acelerado, uma expansão geográfica, que era o que o mercado pedia naquela ocasião. Ele não queria que você fosse uma empresa regional, ele queria que você tivesse atuação nacional. E é um grande erro isso, né? Depois se revelou. Ele tem um modelo que é um tempo curto para crescer, maturar, e depois já pensar na saída do negócio, né? Porque ele tem um ciclo ali é de 7, 8 anos, 9 no máximo, já explodindo, né? Mas e o private equity, no caso a HSI, ela tinha e tem até hoje, né? Ela é muito forte na questão de flipar ativos, né? Comprar na baixa, vender na alta. Ela não teve grande experiência, teve algumas muito bem-sucedidas na parte de logística, por exemplo, mas em outras nem tanto, mas ela não tinha o DNA de entrar a fundo na empresa, entendeu? Ela sempre confiou bastante na gente, o que é bom e ruim também, né? Porque se a gente optou por um parceiro financeiro, a gente também queria ouvir mais inputs dessa empresa. É um modelo muito baseado em alavancagem, que é outro erro. Eu não estava acostumado com isso, né? E você ainda tinha custo muito alto de crédito, etc. Então a atividade ela se revelou muito pouco escalável aí. Eu acho que haja vista o que você viu com os grandes players que atuavam nacionalmente, né? Não preciso nem citar os nomes, não seria ético, mas todos eles, todos os grandes players atuando nacionalmente tiveram problemas, né? A Cipasa dentre elas. E vis-à-vis os empreendedores regionais e até os locais, que se deram muito bem. É óbvio, esse negócio você tem que estar com a barriga no balcão, não tem jeito. Esse modelo, eu não acredito, assim, de forma alguma, em escalabilidade desse nosso negócio. Eu diria até de qualquer atividade no segmento imobiliário, mas especialmente o nosso, eu acho.
né? Quer dizer, tem um que tá se provando aí pode ser viável, que é a habitação social, né? Porque é muito padronizado, você consegue industrializar um pouco a produção. Mas realmente os demais eu não consigo enxergar não também. é complicado mesmo. Mas mesmo a habitação mais econômica, eu acho que tem seus desafios também dessa expansão, né? Mas eu concordo contigo, é mais facilmente pela padronização, mas uma curiosidade minha é a seguinte: a gente já tinha visto aquele ciclo de expansão geográfica, crescimento acelerado das incorporadoras, né, 2005 em diante, aí, e não tinha dado certo. Quando vocês iniciaram na Cipasa, o próprio setor de loteamentos iniciou o novo ciclo. Vocês chegaram a considerar que não tinha dado certo, o que não tinha dado certo porque o ciclo anterior das incorporadoras, consideraram, mas acharam que poderia ser diferente com o loteamento, ou não consideraram? Como é que isso foi discutido na época? Você diz quando optamos pela HSI? Isso, pela HSI e pelo crescimento então, nacional, né? Vamos dizer, eu acho que a questão geográfica, tudo bem, já começavam os problemas a aflorarem nas incorporadoras, mas a gente achava, e foi uma prepotência nossa, né, de que a nossa atividade era muito menos complexa. E, de certa forma, né? Quer dizer, com certeza. A produção é menos complexa. Né? Mas você esqueceu de pensar em coisas, até fornecedores. Você fazia um processo muito frio de escolha de, por exemplo, empreiteiras para tocar a sua obra, né? Quer dizer, era uma escolha que não era baseada, como a gente estava acostumado nas PAs, em relacionamento. A gente tinha, e tem até hoje, né, empreiteiros aqui do estado de São Paulo com quem a gente tinha franca relação, né? A gente cumpria as nossas obrigações fielmente e eles também, né? E quando tinha problema nas obras, o cara era o primeiro a querer voltar lá, quer dizer, porque ele sabia que tinha uma continuidade, né? Nessas praças que a gente foi, e muitas delas foram de um empreendimento só, você não constrói relação nenhuma, nem com o fornecedor, nem com o próprio proprietário, dono da gleba, nem com as empresas de venda. Você não. Então, é muita pretensão nossa querer chegar lá e saber que você, né, e achar que você vai dar um jeito em tudo. Você não dá um jeito em tudo. Até porque você tem uma equipe finita, né? Os custos de deslocamento eram altíssimos, etc. Você encarece os projetos, né? Então, em 2014, Felipe, eu acabei tomando a iniciativa, né? Talvez se eu não tomasse a iniciativa, tomariam por mim, mas de sair da operação e fazer a sucessão com o então CFO da companhia, que era o Pedro, né, que meu sócio até hoje, que estava extremamente preparado para fazer essa transição e vamos dizer, tinha uma afinidade muito maior do que eu com a própria HSI, né, eles falavam a mesma língua, ambos traziam essa bagagem financeira, etc., e a HSI, quer dizer, como eu já disse, uma empresa muito séria, competente, mas ela foi muito distante da gente. Em que aspecto? Principalmente na análise crítica, criticar mais o modelo de crescimento, a estrutura de capital, né? Quer dizer, a gente... Então, assim, é importante dizer, o management não se exime, e principalmente eu, né, que estava até 2014, pelo menos, liderando a companhia, eu não me eximo da responsabilidade sobre as decisões equivocadas que a gente tomou, né? Por exemplo, contratações em praças que não eram tão fortes, né? Você ia muito baseado na estrutura de pesquisa, você esquecia de combinar com o russo, né? Porque você pesquisava um negócio na hora que você contratava, você ia lançar dali a 2 anos, né? E os outros que estavam trabalhando os mesmos mercados, né? A gente teve alguns reveses aí, emblemáticos, né? Por exemplo, em Vitória da Conquista, que o Alphaville, com toda a competência e agressividade, chegou 2 meses antes da gente, ele contratou depois e lançou antes. Então, méritos dele, né? Como várias coisas que eles fizeram. E esgotaram aquele mercado, que era um mercado muito parecido, não era o Alphaville top, né? Era o Terras Alfa, e o nosso produto, a gente procurou focar principalmente no segmento médio-alto, fechado, e era exatamente o produto que a Alphaville trouxe com uma abundância de unidades lá, e a gente ficou amargando na velocidade de vendas e tudo mais. Então, fizemos várias escolhas erradas, e essa eu
chamo para nós a responsabilidade, né, para mim, e escolha de mercados, uma perda de eficiência, estouro de custos, tudo isso decorrente do que a gente está falando aqui. Mas olhando para trás, ela poderia estar mais próxima à HSI, exercendo um papel de controlador mesmo, e seus principais atributos, né, que seriam... Eu não os culpo, porque eu sei que o modelo, talvez, de ter escolhido uma plataforma para atuar, não foi interessante nem para eles. Eu já ouvi isso do próprio Max Lima, que é o grande líder lá e sócio da companhia. Então, não foi a melhor decisão ele entrar numa plataforma. Aliás, a escolha de adquirir a Cipasa foi muito lastreada no empreendimento que eles tiveram muito exitoso em Campinas, e eles ganharam bastante dinheiro, se empolgaram com a área e acharam que iam fazer disso um sucesso eterno, né? E outra questão que a gente viveu, Felipe, e intuitivamente, quer dizer, é fácil falar isso hoje, né, engenheiro de obra pronta, mas eu não consegui entender como uma empresa podia ter um G&A tão alto, né, um custo operacional tão alto, vis-à-vis uma atividade que tem ciclo longo, que tem uma alta complexidade no processo de licenciamento, né? A gente chegou no pico aí de 2013, eu acho que há um custo por volta de 40 milhões ano. Você imagina você começar o dia 1º de janeiro, sabendo que você vai ter que ter de resultado, no mínimo, 40 milhões só para manter pagar. Né? Quer dizer, então eu acho que houve um exagero muito grande. O modelo depois se definiu, né? Você tem hoje grandes players com estruturas reduzidas, terceirizando a maioria das atividades. Quer dizer, esse foi um grande erro também, achar que você tinha que ter dentro da empresa uma empresa tão inchada. Ou Sérgio, né? e eu acho que junto com isso tem a questão também da alavancagem, né? Assim, com muito baseado em débito, e naquela época com custo altíssimo, né, de antecipação de recebíveis das operações, né? Isso também prejudicava muito, né? Não só para vocês, o mercado todo, né? O custo aumentou bastante de captação, e você tinha a questão da coobrigação, né? Isso até eu ia justamente tocar nesse assunto agora. A partir de 2015, a gente teve a tempestade perfeita, né? Quer dizer, até por coincidência, eu tinha recém saído da Cipasa, pelo menos isso eu não vivi como principal executivo, e o Pedro não tem culpa nenhuma, nem a HSI, nem ninguém, quer dizer, enfim, a gente viu o que viu a partir de 2015, que foi uma queda expressiva de demanda. Você teve uma escassez e um encarecimento grande do crédito, né? Você teve um aumento substancial em distratos, né? Então, e você, em razão dos distratos, você tinha as operações que você tinha feito descasadas, né? Você tinha a coobrigação, então você tinha que repor, né? E começaram os problemas. E aí, de novo, todas as empresas tiveram grandes dificuldades nessa época, e a maioria delas, ou as que se sustentaram, os controladores colocaram capital fortemente na companhia. E não era o caso aqui. E não porque o Max simplesmente não queria, porque não era o modelo, ele já estava encerrando o fundo, né? Não fazia o menor sentido para ele. Eu entendo isso perfeitamente. Mas você teve um aumento significativo de inadimplência, essas operações financeiras estruturadas começaram a ficar complicadas, né, com um custo altíssimo e com escassez de crédito total. Então, a gente viu esse filme acontecer aos baldes ali em 2015, 2016 e 2017 até. E aí, em meados de 2016, a HSI oficialmente, para nós, né, oficialmente, resolve descontinuar a Cipasa. Né? Ele falou, olha, eu vou procurar sair do investimento, eu não quero lançar mais nada, até porque, olha, o mercado estava muito ruim também, então não tinha muito o que inventar, né? Mas eu acho que a gente demorou a agir, por exemplo, na questão de diminuição do G&A, tinha que ter tido um corte ali drástico, né? Então, ainda se acreditava que aquele ativo de pessoas era realmente, numa eventual retomada ou numa venda da companhia, que seria muito importante ter ainda esse plantel lá, essa equipe toda, né?
Mas isso custou caro, né? E só foi agravando o problema, né? Mas eu e a conheço gente... bem isso, Sérgio. Assim, tem vários momentos que você demora para formar uma equipe, que é a coisa mais preciosa que tem, né? E aí você tá indo mal, mas você diz, não, vamos esperar um pouco mais. Você sempre está fazendo planos e trabalhando para que aquela fase seja superada, né? E logo daqui a pouco vai precisar de novo. É muito mais caro as demissões, até em termos de caixa, muitas vezes é até pior, né? E junto com todo o preparo novamente de uma nova equipe, e a gente fica realmente protelando. Isso aconteceu comigo várias vezes já. Mas é um grande erro, né? Porque você, de fato, teria um custo de rescisões alto, mas ele estancaria. Em 3, 4, 5 meses você recupera esse investimento que, e mal ou bem, você ia ter que fazer em algum momento também, né? Lê do engano de você ficar empurrando isso. Então, isso acho que foi um erro que a gente cometeu também. Mas, enfim, demorou um pouco para agir, na minha opinião, o Max, ainda, obviamente, acreditando em tentar realizar, né, um resultado na Cipasa e tal, mas, enfim, em 2009 culminou com a venda para um outro grupo que assumiu, 2019. então... 2019, Certo. Enfim, em 2015, eu já fora da companhia, a gente depois fala mais um pouco sobre a questão das Cipasa, mas eu me deparei aqui com uma grande liderança do segmento imobiliário, que é o Daniel Citron, que é um cara cuja maior expertise era a área de incorporação, né? E era uma área nova para mim, e a gente estava em momentos profissionais muito parecidos. Ele estava deixando de ser o CEO da Related pela frustração lá com aquele parque global, e eu também tinha recém saído das Cipasa. A gente acabou montando a Presence, e eu voltei, então, paralelamente ao negócio de desenvolvimento urbano, a atuar nos projetos de renda, strip malls e incorporações. Até faltou, eu acabei perdendo essa parte, quer dizer, aquilo que eu falei do embrião da REP, né, ela foi muito importante, porque esse negócio a gente acabou intermediando para o McDonald's, aquele negócio que eu mencionei lá atrás, e ele foi tão complexo e exitoso no seu final, porque eram 6 proprietários que tinham que comprar simultaneamente, sem saber que era o McDonald's como comprador, enfim. Foi um trabalho muito bacana que a gente fez, né? E culminou com um convite deles para virar meio que um golden broker para eles, assim, de negócios especiais, né? Então, isso se desenvolveu bastante. Então, é um paralelo das Cipasa, tá? Eu fiz isso junto com o início das Cipasa, vai? E isso se desenvolveu bastante ao ponto da gente trazer novos clientes que nos procuravam por indicação do McDonald's. Então, por exemplo, teve a Blockbuster, que veio aqui para o Brasil na questão de locação de filmes e etc., né? E outras redes varejistas importantes e tal. E a gente aprendeu muito. Então, veio um pouco de negociação, o meu veio também daí, né? Porque eram diversos negócios que a gente estava numa posição importantíssima de ajudar na expansão dessas redes, com prazos e etc. e tal. E aí a gente aprendeu bastante nesse segmento, ao ponto até de começar a desenvolver os primeiros strip malls aqui no Brasil. Né, que era um conceito bem consagrado já lá fora, principalmente nos Estados Unidos, de você reunir vários varejistas num mesmo ambiente, dividindo custos, dividindo estacionamento, porque muitas vezes eram atividades cujos picos de estacionamento eram distintos, exemplo, um banco e um McDonald's, uma farmácia, etc., e desenvolvemos esses empreendimentos, e foi o que eu voltei a fazer com alguma ênfase aqui a partir de 2017, de 2015, quando eu me juntei ao Citron na Presence, né? E aí, em 2017, eu já fora da operação, e o Ivo deixando a operação, a gente montou a Vita, aí, né, que é a nossa empresa. A gente adquiriu alguns projetos da Cipasa e iniciou a contratação de outros. Mas a gente também
dado o nosso aprendizado lá de Cipasa, a gente resolveu inovar um pouco, também sendo um prestador de serviço. E por quê? Qual era o racional? Quer dizer, a gente se deparou até com projetos que a gente não conseguiu contratar na Cipasa, e a gente entendeu muito bem o lado do terrenista, né? Quer dizer, muitas vezes eram ou pessoas físicas ou jurídicas capitalizadas, sem uma expertise no segmento, então com receio de fazer sozinhos os empreendimentos, mas ao mesmo tempo com receio de casar com alguém logo de cara, né? O mercado já muito mexido. Então a gente falou, pô, peraí, aqui tem uma oportunidade, né? Porque a gente, o que teve de bagagem aí, de aprendizado nesse negócio, erros e acertos e etc., a gente pode ajudar esse pessoal a pelo menos andar um pouco mais evoluindo o destino desses ativos imobiliários, né? E aí tem vários exemplos, a Votorantim, até que eu vi a entrevista do René com você, ele citou muito bem lá qual foi a lógica, mas os ativos imobiliários de muitas companhias acabaram tendo a sua vocação mudada radicalmente para a imobiliária. Então, enxergaram nisso uma oportunidade que antes ninguém nem pensava sobre isso, né? Teve a JTF mesmo, o grupo JBS, para onde a Cíntia foi, a mesma coisa, ela fez uma série de aquisições de plantas lá inativas, etc. E a gente viu nessa oportunidade também uma chance da gente poder ajudar esses grupos, né? Então, estamos fazendo trabalho lá. O Pedro, quando a empresa foi vendida, ele iniciou uma transição com a nova compradora, né? Ele está finalizando agora o mês que vem, e ele então também veio para se juntar a nós na Vita, e estamos lá com esse time agora trabalhando lá. É a Cipasa dos bons tempos, está voltando aí? Então, eu até vi, curiosamente, você fez uma dica aí, eu acho que a última sua, sobre fracasso e sucesso, né? E uma frase sua ali me chamou a atenção, que é o fracasso, às vezes, nada mais é do que o sucesso vindo novamente. Em andamento, então, né? Isso Isso me deixa muito bem, essa frase, com todos os fracassos que eu já tive, porque tudo aquilo, no final das contas, é uma preparação para um sucesso futuro. Exato. Eu não digo que não tenha sido muito doído, né, Felipe, para mim, assim, porque a gente começou do nada nesse segmento, né? Nós contamos com uma valiosa e fundamental ajuda do nosso pai de ter aquele ativo, né? Mas depois a gente construiu do zero o negócio mesmo, né? Como terrenista, depois com a oportunidade que a Scopel nos deu, enfim, tudo que a gente fez, e o que eu mais gostaria de ter deixado um legado mais perene aí, né? Quer dizer, a gente acabou tendo uma frustração de ter que ser obrigado a interromper esse ciclo, mas não adianta a gente também olhar para trás, né? E ficar se lamentando. A gente tem que tentar se reinventar, que é o que a gente está fazendo agora, e ter um pensamento positivo que a gente vai superar tudo isso. Foi uma frustração. Sérgio, essa aquisição, a marca todo o trabalho que a gente fez, e foram inúmeros os trabalhos que esse time fez, com méritos totais deles, o René até citou alguns lá também, então de se preparar para fazer essa expansão, né? Quer dizer, tem muito, muito trabalho ali, a própria classe de subprodutos que a Cipasa lançava, desde o econômico até o médio, até o alto, e até uma pequena incursão aí nos bairros planejados, etc. Então, todo esse trabalho ficou para trás, e tomara que os novos compradores aí honrem esse legado e melhorem, né, que com certeza deverão fazê-lo. Mas você sabe que quando eu saí da DIT, né, eu escrevi também um texto lá para o meu blog, e uma das coisas que eu falei foi o seguinte: eu quero que daqui a muitos anos a DIT seja para mim só mais um dos capítulos da minha vida pelo qual eu possa ser lembrado, né? E não a minha identidade ficar marcada como a DIT, né, Felipe da DIT. Então,
Então, assim, é a mesma coisa. No final das contas, se passa, vai ser um capítulo e eu não tenho dúvida com você, Ivo, Pedro, vai dar muito trabalho, muito o que falar ainda. E dentro É, disso que eu queria saber o seguinte, a gente está agora, a gente viveu em 2020, inesperadamente, um boom de loteamentos, né? Depois de maio, junho em diante, quem tinha lote no estoque vendeu e está voando o setor, né? Você acha o quê, Sérgio? Que isso aí foi um voo de galinha, que esse ano a coisa volta ao normal, ou que vai passar mais alguns anos aquecido o mercado de loteamentos? então, E não, assim, eu queria fazer essa pergunta, até perguntando a você como é que isso impactou. Você está acelerando seus projetos, não está? Está continuando no mesmo ritmo? então, nós estamos com muita cautela, Felipe, né, nessa expansão. Como eu disse, eu quero aproveitar todo esse aprendizado para não cometer os mesmos erros, né, de crescer muito rápido a companhia, ter uma estrutura gigante. Então, a gente se dispôs a ter uma estrutura mais enxuta, voltar a fazer parcerias, que é uma coisa que eu sempre acreditei. A gente trouxe, como eu disse, a gente herdou alguns projetos lá, adquirimos, na verdade, das próprias Cipasa, alguns projetos que a gente está fazendo, mas respondendo a sua primeira pergunta, não, eu não acredito que tenha sido um voo de galinha, não. Especialmente na surpresa que os empreendimentos com vocação de segunda moradia trouxeram, né? Então, foram verdadeiros booms imobiliários e de algo que eu acho que veio para ficar. Talvez não com a mesma intensidade que a gente viu aí nos meses atrás, e agora já está um pouco arrefecendo, mas essa questão do trabalho remoto e as reuniões virtuais, a não necessidade mais de você fazer grandes deslocamentos, tudo isso aumentou muito a qualidade de vida das pessoas, né? Quer dizer, de todos, Sérgio, desde os nós diretores até todos os nesse colaboradores. momento, nesse momento, nós dois somos a prova viva disso, né? Você está na casa de campo aí, na fazenda, né? Exato. E eu estou aqui no meu apartamento em Maceió, e onde está meu escritório, porque agora eu não tenho mais escritório na empresa, né? Tenho lá que eu vou uma vez por semana ou duas, né? Mas estou aqui, né? Então, realmente, eu não tenho dúvida que eu tenho uma empresa minha que ninguém voltou para o escritório, nem vai voltar. Todo mundo, setor de cobrança, relacionamento com clientes, ou seja, financeiro, todo mundo está em casa e não quer sair de casa. A pandemia, eu acho que trouxe grandes ganhos, né? Em que pese o paradoxo de ser algo tão ruim, tão complicado em nível mundial, né? Isso aconteceu simultaneamente no mundo inteiro, não é que aconteceu no Brasil ou no estado de São Loucura. Paulo. Então é uma coisa que mudou. A gente não teria acreditado se o filme tivesse Não mesmo. sido feito. A gente diria, que ficção maluca, né? É, Todos os shoppings, lojas, hotéis, restaurantes fechados. exato. Tem que ter uma resiliência muito grande. Alguns setores foram mais fortemente afetados, né? Como é o próprio turístico, imobiliário, Eu os que o hotéis. diga, né? Exato, exato. Você passou aí também maus bocados, né? E é uma coisa, mas por outro lado são oportunidades que foram criadas, né? No segmento básico de loteamento tradicional de primeira moradia, eu acho que o boom é muito decorrente da escassez de moradias mesmo, né? E também a busca por qualidade de vida, né? Quer dizer, você tem nos empreendimentos mais econômicos e mais urbanos um preenchimento dessa lacuna, né? Desse déficit habitacional que você tem, e nos empreendimentos um pouco mais afastados dos grandes centros, você tem essa busca de qualidade de vida. Eu acho que as pessoas vão voltar aos poucos aos escritórios, alguns mais, outros menos, mas não com a mesma ênfase nem com a mesma periodicidade, né? Eu vejo a minha própria mulher, por exemplo, está trabalhando, é sócia de um escritório de porte médio para alto de advocacia, e ela está trabalhando super bem, muito feliz, próxima da nossa filhinha aí, que tem 2 anos. Então, eu acho que essas coisas vieram para ficar, e as oportunidades estão aí, né? A gente tem um outro caso emblemático, você vê que eu gosto de coisa difícil, Felipe. Dentre os projetos que a gente adquiriu da Cipasa está o nosso famoso e consagrado Chai Ganchos, lá em Santa Catarina.
né? A gente acabou adquirindo... Você gosta de emoção, né, Sérgio? De emoção. Lá se vão 14 anos de sofrimento lá. Quer dizer, de sofrimento são 10, porque a gente adquiriu a área, fez uma parceria super bacana com o Zé Romeu, e aprovamos o projeto, etc. Aí sofremos um revés dessa ação civil pública, mas estamos vivendo na pele, que depois conseguimos reverter no tribunal a decisão de primeira instância, né, tivemos um embargo do empreendimento, tudo suspenso, etc., mas depois revertemos isso no TRF4 lá no Rio Grande do Sul e startamos novamente o licenciamento, né, porque foi exigido que se fizesse o EIA-RIMA, então estamos em fase final. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente notou um grande interesse, a gente até celebrou já um MOU com uma empresa, uma grande incorporadora lá do Sul, e olhando para isso, né? Quer dizer, esse projeto tinha ficado um pouco esquecido ali, né? Ninguém ia se aventurar a fazer isso antes da pandemia. Mas agora é uma área belíssima de características aí indizíveis, né? Porque é realmente ímpar a localização e a topografia, 7 praias privativas, etc. Então a gente agora celebrou e perto de um mercado muito pujante, né? Ali o sul do país é uma loucura aquilo. Exatamente. Então a gente continua acreditando, sim, não acho que foi um voo de galinha, mas eu acho que tem que tomar bastante cuidado para não exagerar, né? Porque tem hoje muita gente fazendo loteamentos, né? Desde das empresas locais até as regionais, até os empreendedores de um empreendimento só, que você não pode desprezar de forma alguma, porque são pessoas que contratam, né, que estão ali barriga no balcão nas suas cidades, a vocação, a expansão da área naturalmente alterou a vocação dessas áreas, e você vai tendo oferta também, né? Então tem que se preocupar com essa oferta, que ela não é infinita, né? A demanda não é infinita, aliás. Então tem que se preocupar com o erro principalmente de quantidade de unidades que você tem que lançar. Mas eu continuo bem otimista. Não, bacana. Agora, a gente está chegando perto do fim já aqui, e eu queria fazer uma pergunta que eu sempre tive curiosidade para lhe fazer, né? Eu arranhei ela aqui no início, mas você é muito conhecido como uma pessoa exatamente disso, de construção de relacionamento, de negociação. Você lidou com centenas aí de parceiros ao longo da sua vida, e você falou muitas vezes aí da construção da confiança, né? Que é fundamental e óbvio em qualquer relacionamento. Sem confiança você não tem nada. Eu gosto muito de falar sobre isso, de pensar sobre isso, porque eu concordo que confiança é tudo em qualquer relacionamento. Como é que se constrói confiança, Sérgio, num relacionamento? Olha, Felipe, primeiro que você deve estar perguntando para o seu espelho, né? Porque você é muito parecido nessas características. Mas o que eu vejo é a base de tudo. Primeiro é a formação que você teve, né? Meu pai sempre nos ensinou isso, né? De que o maior malandro é o honesto, né? Quer dizer, essa frase sempre me ficou desde lá de trás. Então, assim, não adianta você agir... Eu acho fundamental a transparência. Eu acho que o início da construção da confiança é a transparência, né? E você passar... E eu acho que as pessoas notam isso cada vez mais. Você sabe quando uma pessoa está sendo genuinamente sincera e etc., né? De colocar prós e contras no negócio, de colocar também as dificuldades que você vai enfrentar junto, num processo de contratação de uma área em parceria, por exemplo, e essa dobradinha eu me orgulho muito de ter feito com o Ivo, porque o Ivo é muito parecido, né? Quer dizer, e a gente é muito complementar, porque no lado técnico e também na construção da confiança ele é imbatível, e a gente se complementava muito também. Mas eu acho que a base é a transparência. Você começa com a transparência falando a gente chegou a perder negócios onde o nosso concorrente falava que em um ano ele ia lançar aquele empreendimento.
Então, assim, muitos nos perguntavam, né, mas por que você também não fala que em um ano você vai... Assim, porque eu não consigo, eu não vou fazer isso, porque eu não vou dormir com o travesseiro tranquilo, quer dizer, eu vou estar mentindo para o cara, né, quer dizer, parece até uma certa ingenuidade, mas não é assim que você constrói os relacionamentos. Nós perdemos alguns negócios, é verdade, mas também construímos outros falando a verdade, quer dizer, pessoas que não queriam acreditar na história da carochinha, quer dizer, não adianta, você vender em desenvolvimento urbano rapidez, você está mentindo, né? Ou o processo já estava bastante andado, ou você está mentindo, porque a complexidade é imensa nesse nosso segmento, a parte de licenciamento, etc., todo o marco regulatório do setor é muito complexo e tal, e as entidades, as lideranças estão atuando bastante nisso, né? Quer dizer, eu tiro o meu chapéu para o Caio Portugal, por exemplo, que é um cara que putz, faz um trabalho digno de aplausos diários aí no setor, né? E outros nomes tem, né? Caio é um craque, eu sou fã dele, né? Acho que todo mundo é, né? Exatamente. Não, eu sou fã número 1 dele, eu acho que e é um cara extremamente técnico, preparado, que não se curvou a essa questão do crescimento, dos grandes crescimentos, ele vai crescendo organicamente, mas consistentemente, né? Então é um modelo também a ser seguido. E você vê essa volta às origens de várias empresas, a própria Scopel, né? O Ciro sofreu outros tipos de reveses lá na Scopel, que depois virou Urbiplan, e ele voltou a atuar e está fazendo um trabalho direitinho aí de recuperação da empresa, já com todos os aprendizados colhidos, etc. Mas então, não sei se eu respondi sua pergunta, eu acho que a base dessa confiança é você ser muito transparente, apontar o que é bom, o que é desafiador, né, com muita honestidade, né, e aí isso permeia para o outro lado. E a recíproca é verdadeira, né, Felipe? Você também não faz um bom negócio com gente ruim, né? Quer dizer, eu também tive algumas situações de falar, putz, a área é excelente, atingimos o que a gente quer, mas eu não vou fazer negócio com esse cara, porque eu não estou adquirindo a área dele e tchau, né? Eu vou me relacionar com esse cara há 10, 20 anos. O nosso Aruan que a gente lançou lá em 1990, pasme, eu ainda tenho carteira, né? Eu ainda tenho um relacionamento com a Scopel desse empreendimento até hoje, né? Por força de distratos, e vende de novo, e rescinde, etc. e tal. Então, a confiança é tudo. A gente realmente... E acho que a gente conseguiu passar isso para a nossa equipe, né? Vamos falar a verdade, vamos ser transparentes, vamos ser parceiros e construir a relação sólida vem daí, eu acho. Não sei se eu respondi. Respondeu muito bem respondido, e se eu fosse o professor, você tirava 10. Né? Eu aprendi que é isso. Você não pode falar só as coisas boas, você tem que falar também as coisas ruins, as coisas que você... até ruins a seu respeito. Né? Isso que conquista a confiança das pessoas. Né? Mas, Sérgio, é isso aí. A gente está aqui, chegamos no final, amigo. Eu confesso que tenho aqui pergunta para mais umas 2 horas de bate-papo, mas não vai faltar oportunidade, não. Tá? Eu queria te agradecer e queria dar a palavra para você terminar aí o seu recado final. Tá legal. Bom, eu é que agradeço, Felipe, mais uma vez. Foi uma grande honra e um prazer estar aqui contigo. E, bom, o recado que a gente talvez pudesse deixar aqui é da gente, essa experiência toda nossa que nós tivemos, não deixe, às vezes, a vaidade ou até uma ambição demasiada, para não chamar de ganância, porque é muito forte, mas às vezes você faz coisas, por exemplo, como querer esse crescimento que a gente quis para a Cipasa, até sem pensar muito a respeito, se isso vale a pena, se era isso que a gente queria, né? Quer dizer, de novo, sem olhar com melancolia para o passado, mas olhando só de uma forma como aprendizado, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria continuado lá com a nossa Cipasa, aquela Cipasa que tinha 40 colaboradores, que era um time, que era uma família,
né, que era muito baseado em relações, que lançava seus 2, 3 projetos no máximo por ano, que crescia com as suas próprias pernas. Então, isso é talvez um recado aí para os jovens talentos, e que não são poucos, né? Na Adit mesmo a gente vê a quantidade infindável aí de excelentes profissionais, como o Fabiano, como Pedra Branca, o Marcelo, enfim, e a gente nos enche também de motivação de olhar para essa nova turma que vem aí, que são extremamente competentes. Então, é um pouco isso, a gente manter a humildade, né, manter deixar a vaidade de lado, às vezes, né, que às vezes nos motivam a fazer certas coisas ou tomar certas decisões de crescimento, etc. Acho que foi o meu caso também. Mas, enfim, é isso. E estamos continuando resilientes nesse nosso mercado que a gente tanto gosta. Isso aí. Obrigado, meu amigo. Valeu, hein? Obrigado. Um grande abraço, Felipe. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.